Amém? Amém. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Você sabe que eu gosto mais do outro cumprimento que a gente tem, né? A nossa igreja tem 2 cumprimentos, né? Que o nome do Senhor seja glorificado, todo mundo responde. E se eu falar glória ao nome do Senhor, o que você responde? Glória. Glória ao nome do Senhor. Quando eu cheguei aqui na IEM, eu perguntei para o pastor Paulo, como que é que nasceu, etc. Daí eu perguntei, mas por que fala uma coisa e da outra fala outra? Daí ele respondeu isso que eu falei para os irmãos aí. Então, glória ao nome do Senhor. Aí, eu gosto do glória. Mas, irmãos, o pastor Marcílio me chamou para ministrar, e sempre tem os preâmbulos, né? Sempre tem os porquês da ministração da palavra. E na sexta-feira à noite nós tivemos nossa confraternização da corda Maranata, a melhor corda que tem, inclusive, pastor Marcelo, abençoada, cheia da unção, do poder. E nós tivemos lá na confraternização e eu pude partilhar uma palavra, Marcos capítulo 6, da multiplicação dos pães e peixes, né? E aquele jovem estava ali, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Teoricamente havia ali umas 15.000 pessoas, colocar por baixo 10.000 pessoas. E daí aquele jovem fala para Jesus, né? Fala para os discípulos, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega aquilo e ele coloca no devido lugar, que era a multiplicação. Às vezes nós não sabemos o potencial que nós temos na mão. Nós não sabemos a unção que nós temos na mão. Então você precisa entender que aquilo que está na tua mão é uma unção que vem de Deus, né? E daí ontem eu fui no aniversário, no período da tarde, um supervisor da antiga empresa que eu trabalhava lá me chamou, e lá estavam alguns pastores, e um dos pastores lá fala hebraico assim, e a gente conversa bastante de hebraico, e sentar na mesa com o pastor é só conversar de Bíblia, né? Daí ele falou assim, eu vou pregar, não sei o que, tal. Daí eu falei assim, vou pregar amanhã cedo, né? Vou falar disso, disso, disso. Rapaz, que palavra, e tal, você fala isso, coloca aquilo, hebraico fala não sei o que, não sei o que. E eu falei assim, meu Deus, e veio um complemento da palavra que eu estava pregando. E o terceiro complemento, a minha profissão, teopsicoterapeuta, eu tenho ajudado casais e famílias que passam momentaneamente por problemas que não conseguem resolver, é o meu pitch, né? E tenho tido assim muitas experiências, e grandes experiências com homens em separado, mulheres separados, o nosso grupo de homens aqui da UDF, né? Que nós temos ajudado alguns homens aqui da igreja, a gente estuda junto todas as segundas-feiras, e isso me envolveu também na palavra, trazendo um ensino para a minha própria vida. Então eu quero falar sobre a prática da unção no dia a dia do cristão. E para finalizar os meus insights aí, quando o louvor começou a tocar, e depois o pastor Marcílio veio falar aqui do tema que ele está ministrando na corda, eu falei assim, então, graças a Deus, são as confirmações de Deus, para entender que a palavra não o meu receio sempre é fazer, sabe aquela palavra, o Leandro, pecador, né? Então não é o Marcelo, aquele que, Estevão, apedrejado, né? Então, minha preocupação sempre é essa, não é trazer um contexto espiritual para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia.
E o tema que eu coloquei foi esse: a prática da unção no dia a dia do cristão. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Hebreus capítulo 11, verso 22. Um beijo a todos os irmãos da live. O pastor Marcinho já citou todo mundo. Que o Senhor dê graça a cada um de nós. Hebreus 11, 22, ele fala assim: pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, Pai, a ministrar a Tua palavra, a Tua verdade. Eu preciso, Senhor, que eu seja esvaziado do meu eu e que a Tua palavra permaneça nesse lugar. Senhor, eu não quero falar palavras de mim, não quero falar das minhas experiências pessoais, mas eu quero falar somente aquilo que o Senhor deseja. Então age nesta manhã, eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Existem 3 coisas que nós precisamos ter na nossa vida: conhecimento, inteligência e sabedoria. Nós sempre falamos dos 3. Olha para o teu irmão aí e fale para ele: conhecimento, inteligência. A inteligência é o acrescentar. Você vai desenvolvendo, vai acrescentando. Então, ser inteligente significa desenvolver e aprofundar os conhecimentos e as habilidades adquiridas através de leituras, estudos, palestras, aulas, etc. Ser sábio significa compreender como utilizar tudo isso adequadamente, com vistas à felicidade do indivíduo, de quem estiver ao seu redor. Então você tem conhecimento, a gente pega a Bíblia, você lê a Bíblia, depois você fica mais inteligente. O que você faz? Você vai pegar uma enciclopédia bíblica, você vai na internet, e você vai estudando e acrescentando. Você vai ficando mais inteligente. Só que você tem que aplicar tudo isso no teu dia a dia. E daí você vê a tal da religiosidade, onde as pessoas conhecem a verdade, mas não sabem praticar a verdade. Então, um exemplo clássico que eu encontrei lá, quando eu estava estudando sobre essa introdução: conhecimento. Tomate é fruta. Quem sabia que tomate é fruta aqui? Ok. Agora você tem a inteligência suficiente para plantar um pé de tomate? Como é que se planta um pé de tomate? Pega a sementinha, coloca lá no chão e é simples assim? Nem sempre é simples. Quando é que nasce um tomate? Qual que é a época do ano que dá mais tomate? O que você tem que fazer para que as pragas, né? As pragas não comam o tomate? Como é que faz? Isso é a inteligência. Então você vai acrescentando. Agora, a sabedoria está na prática. Você pega o tomate, que é uma fruta, e não coloca na salada de frutas. Isso é sabedoria. A sabedoria está: não, mas é fruta. Eu sou inteligente, eu tenho conhecimento, eu já sei que é fruta. Então, só cortar e colocar na salada de fruta. Então, nós muitas vezes perdemos a sabedoria. Existe o conhecimento passivo: ler, estudar, ver, um monte de coisinha aqui. E o conhecimento ativo: conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar, definir, praticar, ensinar os outros. Todos esses conhecimentos vão acrescentando mais inteligência. Por isso que nós sempre temos aqui os cultos nossos são de ensino na palavra.
Nós sempre procuramos trazer algo para você, ser acrescentado em conhecimento, e a hora que você sai lá para fora, você vai praticar a palavra. Mateus capítulo 7, 24. Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre areia. Se a gente ouvir, você tem aqui o conhecimento, vai acrescentando a tua inteligência, mas você não tem a prática lá fora, não tem sabedoria. E quando você olha para a história de José, havia uma unção na vida de José. Ele nasce com um propósito. Fale comigo, propósito. É a palavra que está muito em voga nesses dias, né? Nesse tempo. Ai, qual será que é o meu propósito de vida? Ai, o que será que eu vou fazer da minha vida? Ai, será que, né? E José, ele nasce com uma unção. Ele tinha uma unção diferenciada daqueles irmãos. Todos eles tiveram o seu propósito ali no dia a dia. Mas José, além disso, tinha uma unção. Quando nós estamos aqui no dia de hoje, nesta igreja, nesta manhã, ou que seja na live, nós somos pessoas com unção, pessoas com propósito. Ok? Estou certo ou estou errado? Mais ou menos? Senhorzinho mal, estou certo ou estou errado? Nós somos pessoas com unção e com propósito. Ok, irmão? Fala assim: eu tenho unção e eu tenho propósito. Você pode até não saber momentaneamente, mas eu vou chegar lá, espero, para que você entenda o que está acontecendo na nossa vida nos dias de hoje. No capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, são 13 capítulos que conta a história de José. José era um jovem, havia uma diferença na vida dele. Ele era o filho mais novo até então, ele era o 11º. Depois ele nasce o irmão dele chamado Benjamim, que é o 12º. Quando você olha para José, ele era um jovem com unção diferente, mas ele não tinha sabedoria. Por ser afoito, por ser jovem, por ser ainda como é que fala? Os hormônios latentes. José acorda de manhã e fala: tive um sonho. Daí ele chega para os irmãos dele: pessoal, é o seguinte, tive um sonho. Eu estava no meio, e vocês lá, era tudo uns ramos de trigo, tudo lá, e eu fiquei em pé, e vocês todos se ajoelharam diante de mim. Imagina o irmão mais novo, no momento que era significativo, porque o mais velho, o primogênito, é que deveria cuidar de todas as coisas. Não era o mais novo. E o mais novo, o moleque lá, chega lá, os outros tudo barbado, né? Já experiência de vida, chega para ele e fala assim: você está pensando o quê, moleque? Você vai dominar sobre a gente? Você está louco? Já deu um cascudo no menino, já vai para lá e tal. E daí o moleque já sai ali. Por quê? Falta de sabedoria. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino, se fala que havia uma unção de sonho, havia uma unção de revelação na vida de José, não foram 2 ou 3 sonhos que José tinha. Com certeza ele tinha sonhos sempre. Porque a própria Bíblia fala que o seu pai Israel, Jacó, guardava todas essas coisas no seu coração. Acho que aquele menino acordava de manhã e falava: pai, olha, sonhei que vai ter ladrão. Pai, sonhei que os campos não estão muito verdejantes. Pai, sonhei. E ele tinha as revelações que Deus ia dando para ele. Só que ele não tinha maturidade.
não tinha sabedoria. Ele não entendia o processo na vida dele. José tinha sonhos proféticos, mas não tinha sabedoria. Tinha unção divina, mas não sabia como usá-la. Seu pai, impactado com isso, guardava tudo isso no seu coração. José, ele precisava estar no lugar que Deus desejava. Qual que era o lugar que Deus desejava? Na frente do faraó. Eu fico imaginando se José tivesse mais sabedoria na sua juventude. A história eu acho que teria sido outra. Talvez tivesse vindo a fome e tudo mais, mas José teria ido para o Egito e dado uma orientação para o faraó de maneira diferente. Lógico, a ciência, a onipotência, o poder de Deus permitiu esta ação. Quando você olha para José, ele não saiu daquilo que era o seu propósito. Ele se manteve. Ele foi perseguido pelos irmãos. Os irmãos sempre estavam falando com ele, contra ele. Ele foi vendido como escravo. Quase foi morto. Mas resolveram lá colocar ele numa cisterna, depois vender como escravo. Ele trabalhou como escravo, não foi simplesmente vendido, ele trabalhou como escravo. Depois ele foi caluniado pela sua própria dona da casa, que queria ter relações com ele, e ele falou assim: não, eu temo mais a Deus. Isto é, a unção permanecia nele. E depois ele foi preso por não se submeter ao sistema. E ele não foi reconhecido. Mesmo ao ajudar, ele foi esquecido na prisão. Abra comigo Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Verso 1. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quanto tempo? Quanto tempo? Onde que estava José? 2 anos na prisão. Ah, mas José era administrador lá, né? Ah, José, ele foi reconhecido. Irmão, você trabalhar na prisão, você tem algumas regalias, tem algumas coisinhas ali, mas você é um preso. Se mudar o diretor, se mudar o soldado, se mudar, é prisão. Ele não sabia quanto tempo que ele ficaria ali. Ele estava esperando. E a ação de Deus em nós. E olha só o versículo 10 até o 14, ele fala assim: com certeza, certa vez Faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com os chefes dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. A unção vai te fazer atravessar, vai te fazer suportar, ela vai te fortalecer, ela vai te preparar e ela vai te alimentar na promessa. A unção na nossa vida é para isso. É para você passar pelas lutas, é para você suportar as situações, é para você estar preparado e para você estar alimentado na tua promessa. Qual é o teu propósito? O nosso propósito é glorificar o nome do Senhor.
Eu não sei como é que aconteceu ali, como é que foi aquele momento. Mas José chega na frente do faraó. E José, logicamente, o faraó, logicamente, deve ter perguntado, né? As coisas para aquele servo. Mas quem que é esse José aí? Ele é hebreu? Ele veio de onde? Que família que ele é? Como é que está na prisão? Como é que foi esse caso? O senhor não sabe, esse menino aí foi vendido pelos irmãos, e ele chegou aqui, foi lá para casa de Potifar, a mulher do cara lá, o senhor conhece ela, né? O senhor já ouviu falar dela. Olha, tentou lá com ele foi mandado injustamente para a prisão, ele devia ter sido morto, mas foi preso lá. Rapaz, o faraó ficou escutando, falou assim, meu, que cara é esse? Quem é esse que pode sofrer e suportar o que ele fez? Quem é esse José que pode suportar e desvendar, ter uma unção de revelação? Nós precisamos entender que a unção que está sobre nós só vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que deseja cumprir o propósito na nossa vida. Qual é o teu propósito? O que você precisa? Só que ali José, ele dá a interpretação, depois segue o texto, e ele fala assim, faraó, cara, procura um cara que seja um administrador, tenha uma visão espiritual, saiba o que fazer. Olha o verso de número 44, o verso 45. 44 e 45. Disse mais faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Faraó deu a José o nome de... Qual que é o nome que está escrito na sua Bíblia? Zafenate-Paneia. E ele lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Zafenate-Paneia do hebraico, Salvador do mundo. Sabe o que mais? Deus vive e Ele fala. Irmão, de quem que ele estava falando aqui? É uma alusão do Cristo. A unção que havia em José era a unção que havia em Jesus Cristo. Aqui é um referencial para o poder que Deus pode dar a cada um de nós. A unção que Ele quer dar a cada um de nós. Tem um teólogo, meu amigo, Dr. David Mers, morreu em 1893. Ele escreve assim: as qualidades exigidas de um governo sábio. Governo aqui ele trata como governo tudo que é a tua liderança. Então, a tua liderança profissional, a tua liderança familiar, a tua liderança empresarial, a tua liderança pessoal, né? Ele fala disso. Ele fala assim que nós precisamos ter três coisas. Primeiro, habilidade natural. Não adianta você dar uma liderança para alguém que não sabe liderar. Segundo, capacidade de suportar problemas. E terceiro, sabedoria inspirada. O que é sabedoria inspirada? Aquela que vem do alto, a unção. Se José não tivesse tudo isso aqui, ele não estaria na frente do faraó. A unção está sobre nós. O poder do Senhor está sobre nós. Deus já liberou em Cristo dons espirituais. Deus já nos deu condição de termos esse mesmo poder que José tinha. O Senhor está nas nossas vidas. Amém? Amém ou não amém? Em segundo lugar, os versos 28 até o 32, ele fala assim: é exatamente como eu disse, faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estarão a vir sobre a terra do Egito.
Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome virá depois, será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Imagina aqui a cena. Esta unção, ela te revelará o que está encoberto e te dará uma palavra que abre as portas. Sabe o que é essa unção? É a unção da revelação, que ela antecipa alguma coisa. Nós temos conhecimento, nós temos inteligência, e nós precisamos aplicar a sabedoria antecipadamente, saber o que vai acontecer. E muitas vezes nós não temos feito isso. Faraó, ele percebeu que o Espírito de Deus, somente ele poderia ter dado o poder para revelar aquele jovem. José tinha o conhecimento, José tinha a unção, mas e aí? Ele precisava aplicar. Imagina José, 12, 13 anos de idade, na frente do faraó, e o faraó pergunta: mas e aí, esse meu sonho? José, 12 anos, hormônio a toda. Pô, faraó, pelo amor de Deus, cara, você não está entendendo, não? Deus já falou para você 2 vezes, você vai passar fome, velho. Você vai morrer. 7 anos você vai ficar aqui, na boa, e depois, ó, acabou-se o que era doce, quem comeu, se regalou-se. Você entendeu a posição de sabedoria? Ele sabia. Ele tinha a revelação, ele tinha a unção, ele tinha o poder que veio na vida dele, ele sabia, mas ele não poderia ter agido, que o Novo Testamento fala, na carne. Sem sabedoria, ele teria colocado todo aquele momento para baixo, perdido. Tudo aquilo que aconteceu é porque ele teve sabedoria. Talvez ele tivesse ficado olhando para Faraó. O Faraó falou assim: mas José, eu tive 2 vezes o sonho, cara. O que a gente vai fazer com esse sonho agora? E José olha e espera. Pois é, Faraó, Deus já falou, te deu 2 vezes, porque ele já vai começar a fazer as coisas. Ele já está te avisando. Vai vir a fome e você vai esquecer o tempo de escassez. Procura alguém. Coloca alguém. Ele foi lá com cautela, com sabedoria. Fala comigo assim: sabedoria. A unção vai trazer a sabedoria, a revelação, vai antecipar os teus problemas. Irmão, sabe o que eu faço constantemente? Eu oro para Deus. É uma coisa, parece que não, mas eu oro. E às vezes eu estou na rua, né, e viajava para o cliente, chegava lá em Adamantina, lá em Dracena, e eu falava assim: Deus, por favor, qual que é o cliente que eu devo ir primeiro? Eu vou no fulano? Daí Deus falava comigo: não, vai no outro. Irmão, chegava lá, o cara estava disponível, eu atendia, me fazia pedido, voltava, ia no segundo, que eu tinha pensado que era o primeiro, voltava lá, era atendido. E as viagens sempre eram um bate e volta assim, rapidinho. Por quê? A gente tem que ter, você tem a unção, você tem o poder, mas você tem que ter sabedoria, antecipar, pedir a revelação de Deus. Se nós não antecipamos aquilo que são os nossos dia a dia, o que a gente faz? Muitas vezes a gente joga dinheiro fora. Nós tivemos nada não.
Ia falar um negócio que não pode falar. Não pode falar. Agora não pode falar mesmo, viu, pastor Marcelo? Gênesis capítulo 41. Versículo 33. Já sabe, né? Tem que ter sabedoria. Aqui, agora tive sabedoria, agora, não tive? Hã? Tive sabedoria. Glória a Deus. Versículo 33 até o 36. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloca no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher o quinto da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons e virão a fazer os estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. A unção te dá o espírito de conselho, de sabedoria. A unção te dá o que excede ao entendimento humano, e ela te protege para viver o sonho, o propósito que Deus tem na tua vida. Esta unção tem que estar sobre nós. Faraó, ele viu a sabedoria no conselho de José. José já desenhou ali para o faraó, vamos pegar a colheita, a quinta parte, guarda no celeiro, não deixa ninguém colocar a mão, e vamos comer menos refeições. Vamos manter 7 anos, vai ter abastança, vai ter abundância, mas nós vamos segurar. 7 anos, quando começar a seca, daí nós vamos lá para os celeiros. Coloca supervisores, coloca pessoas estratégicas nos pontos. José desenhou com toda a sabedoria. Por isso que ele foi chamado de Zafenate Paneia. Ele foi chamado aquele que tinha unção para resolver todos os problemas do mundo. Deus é o Salvador do mundo. Esta unção está sobre nós. Quando você olha para Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Eu condensei em algumas partes aqui. Isaías 11, 2 fala assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, está falando sobre Jesus, e o Espírito da sabedoria, do entendimento, do Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aqui esses 7 Espíritos de Deus estão sobre as nossas vidas hoje. Nós temos o Cristo vivo dentro de nós. Nós temos a semente divina dentro de nós. Nós temos esse mesmo poder. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo, mesmo o Espírito que ungiu Jesus lá em Atos 10, 38. Ele repousará sobre a nossa vida. O Espírito de sabedoria, inteligência e entendimento são as qualificações necessárias para governar um líder, um pastor, um marido, um professor, um empresário. Significa conhecimento perfeito de todas as coisas necessárias para o bem-estar dele e do povo, com um bom julgamento para distinguir entre as coisas que diferem. O espírito de conselho e poder, prudência, dar bons conselhos, poder e coragem para executá-los, espírito de conhecimento, da vontade do conselho de Deus, que também todas as coisas secretas, sim, o coração dos homens. E o último, Espírito do Senhor, que é um modo de referência e cuidado em agradá-lo na aversão e a aversão de ofender ao nosso Deus. Esses 7 Espíritos de Deus estão sobre a tua vida. Esta unção está sobre a tua vida.
Esta unção, este poder está sobre você. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 3 coisas. 3 coisas práticas. Não falei que a gente ia falar das coisas práticas? Tudo isso eu acrescentei o quê? Conhecimento. Tudo isso você ficou mais inteligente. Agora nós precisamos praticar. Em primeiro lugar, você vai ser fortalecido para passar por dificuldades e vencer. Abra comigo Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Verso 10. Opa, tô. Efésios. Finalmente, fortaleçam-se aonde? No Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, fala na minha versão, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. O que acontece conosco? A gente aprende, a gente vem aqui, nós temos palavras do pastor Rony, temos palavras do pastor Marcílio, nós temos palavras de alguns presbíteros, alguns irmãos que vão ministrando. Só que depois nós esquecemos de nos vestir da armadura de Deus, a unção dos céus, o poder de Deus, e nós não resistimos. Nós deixamos a nossa carne prevalecer, nós queremos lutar contra a nossa carne, mas aqui fala especificamente, depois de resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Nós precisamos entender isso, é a nossa prática. Você tem que estar fortalecido no Senhor, o Espírito de Deus tem que estar na tua vida. Maridos, esposas, empresários, filhos, chefes de trabalho, chefe de setor, superintendentes, qualquer que seja a tua função, você tem que estar vestido com a armadura do Senhor. Teve uma época, nós estávamos estudando sobre batalha espiritual, e tinha um livro, nem lembro de quem que era o livro. E o autor colocava assim, olha, uma sugestão para você, depois você me lembra o nome, uma sugestão para você, se acorda de manhã, e a sua primeira oração, seja como um soldado, você calce a tua armadura para sair de casa, vista, e ele falava assim ainda, ele falava assim, faz como se você estivesse vestindo mesmo, é um ato profético, né? Pega lá, vestido com a verdade, daí você veste a verdade, calçado com os pés com a preparação do Evangelho da Paz, pega o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, cingido com a justiça, né? Pega a armadura, e orando em todo o tempo. E às vezes o que a gente faz? A gente está no meio da luta, no meio da prova, está lá dirigindo o seu carro, e você vem com um embate, vem com uma situação, vem um filho do capeta do teu lado, e você está sem o capacete da salvação. O que você faz? Glória a Deus, filho do capeta, vou do teu lado, espera aí que eu já vou te pegar. Né? Porque nós esquecemos de resistir no dia mau. Nós esquecemos de ter a sabedoria, a prática. Em segundo lugar, nós precisamos de
ter as revelações que abrem as portas. Lucas capítulo 8, versos 16 a 18. O ser humano é cabeça dura. Ser humano é um bicho que só Deus para aguentar a gente. É ou não é? Certa vez a gente estava num aniversário de criança, sei lá, um evento. Daí o pai falou assim para a criança: não vai jogar bola. O que a criança fez? Foi jogar bola. Daí o pai falou de novo com a criança. O que aconteceu? A criança foi jogar bola. 4 vezes. Eu acompanhei, eu vi. 4 vezes o pai falou: não vai, não vai. E a criança esperneando. Nós muitas vezes sabemos o que vai dar mal, mas nós somos essa criança que falamos para Deus: Deus, eu quero jogar bola. Tipo eu agora, jogar bola, tênis claro, e no... O Estevão já criticou meu tênis. Dia de chuva, vem com tênis claro. E às vezes a gente faz isso com Deus. Só que nós temos o que na nossa vida? Uma unção. E a palavra de Deus fala, Lucas 8, versículo 16 a 18. Ninguém acende uma candeia, esconde num jaco ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que possam ver a luz, a revelação. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. Quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Irmão, você sabe que teu chefe não gosta que você chegue atrasado. O que você tem que fazer? Chegar no horário. Você sabe que é tu, no meu caso, né? Sabe que eu não gosto de cebola. Sabe que o maridão não gosta de cebola. O que você vai fazer? E ainda na corda todo mundo não tem que gostar de cebola também. Lá na corda todo mundo já sabe. Quando vai fazer, eu e a Débora, né? Todo mundo já sabe, não tem cebola na nossa corda lá. Mas o que a gente faz? Sem sabedoria, sem revelação, sem o poder de Deus. Isso eu estou falando de coisas naturais. Mas se você tem a unção, você tem o conhecimento, você tem a ação de Deus, você traz a revelação. A presença de Deus está em você. A hora que você está chegando na porta, seja da igreja, da tua casa, do teu trabalho, Deus já te revela, Deus já te dá a instrução. E o que a gente faz muitas vezes? Pai, eu quero jogar bola. Mas não é hora de jogar bola. Ah, mas eu quero jogar bola. Mas agora não é, você tem que ir lá comer o bolo, é hora da festa do aniversário, tem que comer o salgadinho. Mas o que a gente faz? O maior problema que eu tenho com os maridos, né? Os maridos, né, Alex? O Alex é um marido exemplar. Lá a Karina já... E a maior parte que a gente tem com os maridos, né? É que os caras chegam falando pra gente assim, sabe o quê? Não, eu já sei tudo de casamento. Não, eu já sei. Minha esposa é a culpada. Ah, minha esposa não sabe. É ou não é, Denis? A gente faz, né? Você pega casais, você pega funcionário. Você vai tratar
pessoal do RH pega o funcionário, mas meu chefe que... E a pessoa sabe que ela fez errado, ela tinha a revelação, ela tinha o caminho, ela tinha o conhecimento, ela tinha a inteligência, mas ela não tinha sabedoria para agir. Nós precisamos andar na revelação. Fala para Deus, me dá mais revelação, Senhor. E em terceiro lugar, Tiago capítulo 1. Tiago, depois de Hebreus, né? Capítulo 1. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada ao vento. Não pense tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Se alguém tem falta de sabedoria, tem que fazer o quê? O que tem que fazer? O que tem que fazer? A esposa tem que fazer o quê? Hein, Cláudia? Provérbios 31, a mulher sábia. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. Eu já contei aqui para vocês. Foi feita uma enquete e perguntaram para o pessoal lá da internet lá. Se viessem os aliens aqui no mundo, e qual seria a coisa mais difícil de explicar para eles? Daí a menina respondeu lá, que nós temos na nossa mão aparelhos que tem tudo no mundo, que tem tudo. Você tem internet, você conhece, você tem conhecimento de tudo. Você pode buscar, você pode dizer como ser o funcionário do mês, como ser o cara mais vistoso, como ser o cara bombadão, como ser o maridão. Aliás, nós vamos começar um curso em janeiro. Tive que assinar um monte de documentos lá, né, na UDF, que é a minha autobiografia, Marido Irresistível. Brincadeira. Nós vamos começar esse curso aí, irmãos, em janeiro. Quem quiser. Não é? A pastora concorda comigo. Pastora Néia, fala. Quem é o marido irresistível? Concorda? Aí, se ela concorda, irmãos. Mas leva umas broncas dela de vez em quando, viu? A hora que sair de casa, podia ter colocado uma camisa, né? Eu vim de camisa polo, porque tá calor. Irmãos, às vezes a gente não tem sabedoria. A gente não pede para Deus sabedoria. E nós esquecemos, porque nós temos a mente dividida e instável. Nós agimos com unção e depois nós agimos só com o conhecimento ou com a inteligência. Nós esquecemos. E se o alienígena viesse para cá, ia ser complicado. Como é que você tem tanto conhecimento, tanta inteligência, que você pode crescer, fazer curso online, fazer um monte de coisa, e você não tem a prática? Não tem a ação disso tudo. Eu quero finalizar com o texto de Provérbios 19, 21. Porque está intimamente ligado. Provérbios 19, 21. Está intimamente ligado a toda essa ministração. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Muitos são os propósitos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. José, um jovem de 17 anos, foi reinar com 30 anos de idade, né? Ele teve que passar um perrengue para adquirir o quê? Sabedoria. Para cumprir um propósito de Deus. Na tua vida, o que você está passando é porque muitas vezes você está fora do propósito. O propósito é comer um brigadeiro. Deus tem um brigadeiro delicioso para você. Deus tem um bolo de chocolate com Nutella e mais leitinho e cobertura de abacaxi te esperando na festa. E você fala para Deus o quê? Eu quero jogar bola. Não é a hora. E nós vamos nos desviando do propósito de Deus. E daí Deus é obrigado a usar da vara para corrigir o nosso propósito. Porque nós nos esquecemos do propósito de sermos homens segundo o coração de Deus. Nós nos esquecemos de ser maridos respeitosos, de sermos profissionais adequados. Nós nos esquecemos de sermos esposas auxiliadoras. Nós nos esquecemos de sermos bons filhos e honrarmos os nossos pais. Nós nos esquecemos de ser fiéis e honestos. Nós nos esquecemos de que mentira não tem mentirinha santa. Não tem mentirinha comercial. Nós nos esquecemos. Nós precisamos de andarmos segundo aquilo que é o propósito de Deus. E a unção, ela anda junto com o propósito. Propósito é achar o seu lugar. Propósito é saber que você tem na sua mão 5 pães, 2 peixes, e você pode fazer alguma coisa. Propósito é saber que você não precisa pegar um microfone aqui para fazer diferença no mundo. Propósito não é você entrar numa aula de teclado para fazer tocar notas bonitinhas. Propósito não é você propósito é você olhar para Deus e saber onde que eu estou. Tem uma das sessões que eu faço lá com os meus pacientes, e eu pergunto para eles: quem é você? Quem é você? E se eu perguntasse agora aqui: quem é você? Quem é você? Quem é você? Agora, nesse momento, eu estou sendo um pregador. A hora que eu descer ali para cumprimentar os irmãos, eu vou ser o quê? Um pastor adjunto. A hora que eu chegar na minha casa, tiver só eu e minha esposa, o que eu vou ser? O marido irresistível. Eu vou visitar meus pais. O que eu vou ser? Eu vou visitar minha filha. Vamos almoçar juntos hoje. O que eu vou ser lá? Daqui a pouco está nascendo Isaac. O que eu vou ser? É o mesmo Valceli. É o mesmo Valceli. É o mesmo cara. É o mesmo. Qual é o teu propósito? Meu propósito em pregar, o meu propósito em cumprimentar os irmãos, meu propósito em cuidar da minha esposa, meu propósito de honrar os meus pais, meu propósito de cuidar da minha filha, meu propósito de ajudar a educar o meu neto. É o mesmo, Valceli. Se eu não tiver sabedoria, daí eu vou tratar a minha esposa como lixo, filha, né? Daí você quer educar a esposa. Se eu não tiver sabedoria, eu vou chegar aqui em cima e vou tratar vocês como... E assim vai, eu tenho que estar na posição correta.
Isto é ter sabedoria. E tudo isso, irmãos, Deus nos dá. Deus nos dá a revelação. Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração com você. Eu não sei como você entrou nesta manhã aqui, mas eu sei como você pode sair. Feche os teus olhos. Coloque a tua mão no teu coração, fique à vontade. Mas fala com Deus agora. Fala, meu Deus, quantas coisas práticas eu fiz errada. Fala com Deus, você e Deus. Você tem conhecimento. Agora seja inteligente, vá adicionando conhecimento. O que você fez de errado? A tua sabedoria, onde que ela está? Agora é a hora de você pedir para Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Deus, me dá mais sabedoria. Senhor, nesta manhã, Senhor, nós precisamos da tua palavra sobre nós. O Senhor sabe, Senhor, os meus erros. O Senhor sabe os meus acertos. Mas o Senhor sabe, Senhor, eu temo a Ti, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos para que nós tenhamos sabedoria neste mundo, Pai. Senhor, nós precisamos de ter esta unção de revelação dos céus. Para agirmos com sabedoria, nosso futuro está em Tuas mãos. O propósito do Senhor para esta igreja, para a igreja na terra, para esta comunidade aqui, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti para nos corrigir no nosso propósito. Me dá sabedoria, me dá sabedoria. Dá sabedoria aos meus irmãos aqui, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Nós precisamos praticar contigo. Nós precisamos, Senhor, entender a Tua verdade espiritual, meu Deus. Senhor, eu oro agora, Pai, para que a Tua graça permaneça sobre nós. Restaura, restaura, Senhor. Restaura as vidas, Pai. Restaura, Senhor, os casamentos. Restaura as empresas. Restaura o trabalho. Restaura os relacionamentos, Pai, dentro de casa, dentro das empresas. Senhor, restaura o relacionamento no trânsito, meu Deus. Senhor, como tem sido difícil neste mundo, com tanto conhecimento, tanta inteligência, mas pouca sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nesta manhã eu preciso de Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Eu te peço, meu Pai. Eu quero te fazer um convite esta manhã. Você que deseja sabedoria, levante as suas duas mãos aos céus e comece a pedir ao Senhor. Mas invoca o nome do Senhor, fala, meu Deus, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria. Fala com o Senhor, eu quero esta unção, eu quero esta unção. Eu quero esse poder, Senhor. Revela na minha vida, antecipa, Senhor. Antecipa, Senhor. Oh, Espírito Santo, manifesta sobre nós, Senhor. Esta manhã nós precisamos de ver a Tua glória, precisamos de ver a Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, fortalece-nos, Pai, para vencer o dia mau.
Revela, Senhor, sobre nós o teu propósito, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós, Senhor. Age, 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 Senhor. Age, Senhor, age, Senhor. Oh, Espírito Santo, se você precisa de uma unção de revelação, peça ao Senhor agora. Fala, me dá dons espirituais, Senhor. Me dá dons espirituais. Fala com o Senhor. Me dá dons espirituais. Fala, meu Deus, eu preciso ser edificado em mim. Eu preciso falar em línguas. Eu preciso ter interpretação. Eu preciso ter revelação. Palavra de conhecimento. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Encha-nos, 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 Pai.